Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, professor da Central de Concurso. Estarei com vocês hoje aqui para trazer uma dica referente aos concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A questão que trago hoje caiu no último concurso de auxiliar de papiloscopista. Banca VUNESP, naturalmente, concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e trouxe um tema que constantemente é cobrado na prova de vocês: causas excludentes de ilicitude. O enunciado diz: assinale a alternativa correta a respeito das causas excludentes de antijuridicidades previstas no Código Penal. Lembrando o candidato que causas excludentes de antijuridicidade é o mesmo, são expressões sinônimas a causas excludentes de ilicitude. Bom, como queremos a alternativa correta, vamos procurar aqui. A alternativa A diz que, ao agir em estrito cumprimento do dever legal, o agente não responderá pelo excesso culposo, e sim apenas pelo excesso doloso. Sabemos que a assertiva é falsa, por quê? Porque o artigo 23, parágrafo 1º, diz que todo o excesso nas causas excludentes de ilicitude serão punidos dolosa e culposamente, né? Tanto o dolo como a culpa faz com que o agente responda naquilo que ele se excede. E o que seria esse excesso? Se nós pegarmos como parâmetro o estrito cumprimento do dever legal, é aquilo que a lei determina que o agente faça. É o que, por exemplo, determina o artigo 301, a dizer que o policial, a autoridade policial e seus agentes devem prender quem esteja em flagrante. Se durante a realização dessa prisão o policial cometer, se exceder, tudo que ele fizer para mais, no estrito cumprimento do dever legal, ele responde pelo excesso. Na alternativa B, diz: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que provocou por sua vontade e podia de outro modo evitar, direito próprio alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O erro da questão, e aí exige uma certa atenção do aluno, é que ele diz que o resultado que provocou por sua vontade é tudo que não admite o estado de necessidade. Estado de necessidade, na verdade, o agente vai estar amparado quando ele não provocou o resultado. E aí ele vai fazer o sacrifício de um bem jurídico, evidentemente que de forma proporcional, e mesmo cometendo um fato que está na lei previsto como crime, ele está coberto por uma causa que exclui a sua ilicitude, né? Para quê? Para se salvar de um perigo atual e que não provocou de sua vontade, faz o sacrifício de bem jurídico para proteger um outro bem jurídico. Então, a alternativa também errada. A alternativa C diz que a alegação do estado de necessidade independe do fato de o agente ter o dever legal de enfrentar o perigo. E, na verdade, está errado, porque o agente que tem o dever de enfrentar o perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Não poderá um agente público que tem o dever de enfrentar o perigo expor a perigo bem jurídico de terceiro. É o caso, por exemplo, de um bombeiro. O bombeiro tem o dever legal de enfrentar o perigo. Claro que não significa ir de encontro com a morte, mas é o dever dele de proteger pessoas que estão em situação de perigo. Não poderia ele sacrificar o bem jurídico de uma pessoa e alegar estado de necessidade. Então, alternativa também errada. Na alternativa D, em qualquer das hipóteses de excludente de antijuridicidade previstas no Código Penal, o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo. Assertiva correta, temos aqui o nosso gabarito. Por quê? Porque o excesso ele é punido em qualquer modalidade. Tudo que ultrapassar o necessário para se utilizar de uma causa excludente, tudo que configurar excesso, seja por dolo, intenção ou culpa, né, um agir descuidado, é punido, sim, pelo Código Penal. E a alternativa E diz que, para a caracterização da legítima defesa, basta que o agente demonstre ter repelido injusta agressão, atual e iminente. Errado. Por quê? Porque a demonstração da legítima defesa exige que esse agente que está sofrendo agressão atual ou iminente, exige que ele se utilize de forma moderada dos meios necessários, aquilo que ele tem à disposição. Desejo a todos uma excelente aprovação e a gente se encontra lá.